Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu gostaria de falar sobre 6 livros que todo pentecostal deveria ler. No entanto, antes de começar, preciso dizer que esses 6 livros não esgotam tudo o que é possível saber sobre a teologia pentecostal, a hermenêutica pentecostal e a sistemática pentecostal. No entanto, acredito servir aí de uma boa introdução, ou de uma boa base para que você possa lançar-se no estudo daquilo que o pentecostalismo acredita, prega e defende. O primeiro livro que eu gostaria de destacar é este livro aqui, a Teologia Sistemática, do Stanley Horton, publicado pela editora CPAD. Então, inicialmente, se você deseja aprender sobre o pentecostalismo e a fé pentecostal, você precisa se lançar em ter na mão uma teologia sistemática. Neste livro, o Stanley Horton lança a mão da ajuda de alguns teólogos para escrever ali os seus capítulos. Então, nessa teologia pentecostal, você vai ver a ênfase naquilo que o pentecostal acredita, por exemplo, concernente à escatologia, concernente ao Espírito Santo, concernente a Cristo, a Deus e assim por diante. Então, uma boa teologia sistemática com o olhar pentecostal, consequentemente, vai te ajudar a compreender um pouco mais a respeito do pentecostalismo. O próximo livro que eu gostaria aqui de apresentar é este livro aqui do Roger Stromstad, que tem por título Hermenêutica Pentecostal. Este livro foi publicado em língua portuguesa pela editora Carisma. E aqui, Roger Stromstad, ele vai fazer uma análise da hermenêutica pentecostal. Isto é, existe uma hermenêutica no pentecostalismo, existe uma maneira que o pentecostal usa para ler o texto bíblico. O pentecostal, quando se depara, por exemplo, com o livro de Atos, o pentecostal não vê ali apenas uma história descritiva do que ocorreu no primeiro século, mas vê ali uma espécie de padrão, de paradigma que vai nortear as suas experiências no século XXI. E esse livro aqui, Hermenêutica Pentecostal, Espírito, Escritura e Teologia, vai te auxiliar aí nesse processo de compreensão da hermenêutica que o pentecostalismo aplica para ler o texto bíblico. O próximo livro também é um livro de hermenêutica, que é a hermenêutica do Espírito, lendo as Escrituras à luz do Pentecostes. Esse livro aqui foi escrito pelo estudioso Craig Keener, e de fato Keener dispensa comentários. Esse livro aqui é uma obra muito interessante, além dela estar recheada de notas, porque essa é uma característica frequente dos escritos do Craig Keener. Ele lança a mão de muitas notas de rodapé para sustentar aquilo que ele está defendendo. E aqui ele diz que fora convidado para escrever um livro sobre hermenêutica, e ele faz aqui uma análise a partir do Espírito Santo. Ou seja, você tem aqui a ideia também, como Roger Stromstad, só que aqui dentro de um olhar um pouco diferente, da hermenêutica pentecostal. A ideia do Craig Keener também vai ser mostrar que, a partir do recebimento do Espírito, no Pentecostes, você também tem a ênfase nas missões, por exemplo. De fato, é um texto fantástico, brilhante, que vai te ajudar aí na compreensão não só da hermenêutica pentecostal, mas na compreensão do texto bíblico. Um outro livro agora, esse de teologia bíblica, é o livro do William e Robert Menzies, pai e filho. É um texto que já fora publicado há alguns anos no Brasil, passou por uma nova edição que tem por título No Poder do Espírito, Fundamentos da Experiência Pentecostal, um chamado ao diálogo. Esse livro aqui é brilhante, né? Embora não seja um livro muito grande, foi publicado também pela editora Carisma, e neste livro você vai encontrar ali os fundamentos da fé pentecostal. Então, o Robert Menzies e o William Menzies, eles vão se propor a apresentar os fundamentos teológicos, vão apresentar a história a fim de entender um pouquinho do contexto do pentecostalismo, quando surgiu, aonde surgiu. Você tem o que ele chama de revolução silenciosa da hermenêutica, como que a hermenêutica pentecostal, né, foi surgindo aos poucos.
vai analisar a contribuição de Lucas, enfim. Então, vale a pena você ler este livro aqui, No Poder do Espírito. Esse, de fato, é uma belíssima introdução para você entender aí, dentro da área da teologia bíblica, a teologia pentecostal. Se eu fosse dizer para você começar num livro de teologia bíblica voltada para a teologia pentecostal, começa com esse livro aqui, No Poder do Espírito. O próximo livro é um lançado mais recentemente no Brasil, que é o livro também do Craig Keeney, que tem por título Entre a História e o Espírito. Tem até um review deste livro no meu canal. Bom, este livro aqui, o Craig Keeney não vai fazer um comentário de Atos, tá? Mas ele vai tentar sustentar a legitimidade histórica do livro de Atos. E por que ele faz isso? Porque o livro de Atos é muito caro para o pentecostal, não é? A fundamentação da fé e da experiência pentecostal passa pelo livro de Atos, passa pela teologia lucana, o Lucas Atos. Então ele vai buscar fundamentar ali a legitimidade histórica dos acontecimentos do livro de Atos. Então vale a pena você ler esse livro. E em último lugar, eu gostaria de destacar outro livro também do Roger Stromstad, que é a Teologia Carismática de Lucas, Trajetórias do Antigo Testamento a Lucas Atos. Embora esse livro seja um livro pequeno, não se engane, é pequeno, mas profundo. É aquele ditado, né? Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Então, de fato, isso se aplica a este livro aqui. Este livro aqui foi uma reviravolta brilhante, onde ele faz uma análise do texto de Atos, né? Aplicando aí a crítica da redação, e vai mostrar que, não só Atos, mas Lucas também, vai mostrar que o interesse de Lucas é enfatizar a ação do Espírito, não é descritivo apenas. Lucas não está descrevendo os eventos relacionados a Jesus, como no Evangelho segundo ele, ou os eventos relacionados à igreja, como no livro de Atos, mas ele está apresentando um fundamento ali, evidenciando a maneira pela qual o Espírito age no seio da igreja. Então é brilhante, ele vai apresentar um pouco dessa ideia no Antigo Testamento, mas o seu foco, de maneira majoritária, é observar o texto Lucas Atos. E aqui ele vai fazer uma análise da teologia lucana, afirmando que a teologia lucana, ou seja, a teologia de Lucas, é uma teologia carismática. Então vale a pena você ler esse livro. Você não pode deixar de ler a teologia carismática de Lucas. Bom, fica aí então as dicas de livros que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre a teologia pentecostal, a hermenêutica pentecostal e a fé pentecostal. Ok? Foi uma alegria mais uma vez compartilhar isso com você. Peço que você continue nos ajudando compartilhando o vídeo, curtindo também, para que ele alcance mais pessoas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.